por que a igreja canonizou santos que não eram católicos? Essa é a pergunta que me fizeram ultimamente. E hoje eu vou responder para você por que a igreja canonizou santos que não eram católicos romanos. Esses santos canonizados pela igreja eram geralmente mártires ortodoxos. Mas antes de entender a inclusão desses santos dentro do martirológico romano, nós temos que entender, antes de tudo, como se dá a salvação de pessoas que estão fora dos limites visíveis da igreja católica. Para isso, eu trouxe o Catecismo de São Pio X, que vai responder essa questão no parágrafo 170, que diz o seguinte: mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da igreja poderia salvar-se? São Pio X responde: quem encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse o desejo, ao menos implícito, de o receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus da melhor forma que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Não é o Concílio Vaticano II que disse isso, foi São Pio X, o Papa amado pelos tradicionalistas. E com base nisso, nós temos que fazer uma distinção muito bem feita pelo próprio Concílio Vaticano II, que está no Catecismo atual da Igreja Católica, que diz que as pessoas nascidas dentro dessas igrejas, essas igrejas ortodoxas ou até mesmo as comunidades protestantes, não têm a mesma culpa do cisma e da heresia do que as pessoas que causaram a divisão. O que isso significa? Um protestante que nasce no protestantismo hoje não tem a mesma culpa da heresia protestante do que Lutero, que fundou o protestantismo. Os ortodoxos que nascem nas igrejas ortodoxas hoje não possuem a mesma culpa que os patriarcas e os bispos que fizeram o cisma em 1054. E isso é óbvio porque cada um recebe a parcela de culpa e de responsabilidade por algum erro, conforme a sua participação maior ou menor nesse erro. E quem nasceu nessas comunidades ou nessas igrejas não possuem a mesma culpa e responsabilidade que os seus fundadores. E diante disso, a igreja reconhece, por exemplo, que esses santos ortodoxos, esses mártires, que nasceram nessas comunidades, ou melhor, nessas igrejas ortodoxas, que possuem inclusive sacramentos válidos, não só do batismo, como da Eucaristia, da confissão e entre outros, puderam e conseguiram se santificar através desses elementos que pertencem à Igreja de Cristo. Os sacramentos das igrejas ortodoxas que são válidos pertencem por direito à Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. E quando uma pessoa se santifica através desses sacramentos, uma pessoa que nasceu e cresceu nessas igrejas, ela está se santificando através da Igreja Católica e a ela pertence, mesmo que não saiba disso. E, portanto, uma pessoa que chega ao nível de amor a Deus tão grande a ponto de dar a sua própria vida e derramar o seu próprio sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, sendo validamente batizada, estando sem culpa sua fora da Igreja Católica e tendo os meios necessários para a sua santificação, como é o caso dos sacramentos, essas pessoas podem, como o próprio São Pio X reconhece, alcançar a salvação e, portanto, podem também ser santificadas. Mas, Caio, existe um decreto de um Papa que diz que nenhum cismático ou herege, por mais que dê o seu sangue ou a sua própria vida por Cristo, pode se salvar. Aqui nós temos que fazer aquela distinção que eu disse no início. Uma pessoa que está conscientemente em heresia ou conscientemente em cisma, ou seja, está formalmente nesses erros, está automaticamente excomungado da igreja e, portanto, também em pecado mortal. E ninguém, estando em pecado mortal, pode se salvar, mesmo que dê a sua vida por uma suposta fé. Agora, o que a igreja vai julgar é se essas pessoas que foram acrescentadas no martirológico romano, de fato, estavam fora da igreja por ignorância, porque já nasceram nessas comunidades e cresceram ali, ou porque rejeitaram explicitamente a fé católica. Esse juízo compete única e exclusivamente à igreja, que ao canonizar os santos não pode errar, pois é infalível. Sim,
As canonizações são infalíveis, isso é reconhecido pelo Papa Pio VI, isso é reconhecido por São Tomás de Aquino, e isso também é demonstrado pela própria fórmula de canonização, que invoca a autoridade suprema do Papa. E, portanto, aqui está a resposta para essa situação. Esses irmãos separados, que nasceram nessas comunidades, se santificaram pelos sacramentos e deram sua vida por Cristo, foram reconhecidos como santos pela Igreja Católica porque estavam unidos a ela, ainda que não soubesse disso.